Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim responder uma dúvida que me mandaram nas redes sociais sobre suplementação em fazenda de engorda de novilhas. Como que a gente deve conduzir? Eu vou explicar a minha forma de fazer essa suplementação, como que eu conduzo isso dentro dos meus clientes para vocês poderem entender melhor. Eu juro para vocês que é super fácil, um método super simples, que facilita muito sua tomada de decisão e principalmente suas escolhas de produtos, de insumos para essa categoria dentro da fazenda, beleza? Então, se vocês gostam desse tipo de tema, se vai te ajudar, se vai ajudar vocês dentro das suas fazendas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like, isso é super importante para a gente continuar crescendo e trazendo um conteúdo de qualidade para vocês aqui no YouTube. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre fazenda de engorda de novilhas. Pessoal, olha só, para tornar esse método mais fácil, mais compreensível e muito mais replicável nas fazendas, a gente precisa dividir essa estratégia tanto em blocos de peso dentro da fazenda, mas também precisa dividir em épocas do ano, certo? E depois disso eu crio meio que uma segunda prateleira, que eu chamo de prateleira de validação. Por quê? Existem fazendas que a gente consegue trabalhar uma suplementação mais completa ou mais complexa, vamos dizer assim, e existem fazendas que a gente não consegue trabalhar com uma suplementação mais complexa. O que seria essa suplementação mais complexa? Um número de produtos muito grandes dentro daquela fazenda. Então, existem fazendas que eu consigo trabalhar com um produto só. Então, eu torno a suplementação não errada, mas menos específica. Então, eu tenho um gasto um pouco superior. Existem fazendas que eu consigo trabalhar com mais de um produto dentro de um mesmo período do ano. Então, isso faz com que eu seja um pouco mais específico na suplementação e, consequentemente, o preço médio do meu produto cai, certo? Então, quando isso acontece, eu consigo baratear todo o processo de suplementação. Mas eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo. O importante é o seguinte: a gente tem que entender a categoria que a gente está trabalhando, tá? Esse é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando com uma categoria de crescimento e terminação. Então, quando a gente fala de uma fazenda de recria e engorda de novilhas, nós estamos falando de uma fazenda que recebe um animal, que deve receber um animal, na verdade, de no mínimo 180, 170 quilos, e deve levar esse animal no máximo a 370, 380 quilos. Então, a rigor, elas passam o período todo dentro da fazenda para ganhar 200 quilos. E se a gente pega a faixa etária, se a gente pega a faixa etária dessa categoria, a gente vai ver que ela vai passar dentro da fazenda pela sua adolescência, né? Margeando aí a sua fase adulta e depois a sua fase adulta. Então isso quer dizer que, num primeiro momento dentro da fazenda, 70% do nosso trabalho é fazer ela crescer. Então esse animal ele vai não só aumentar de peso, mas ele vai aumentar de tamanho, tá? E no final ela vai só aumentar de peso. Vamos lembrar que o peso adulto de uma novilha é um peso adulto baixo, é um peso adulto de 300 quilos. Então ela vai crescer dos 180 até os seus 300, 320 quilos e depois dos 330 para cima ela vai entrar numa fase de terminação. Por que isso é importante? Porque isso faz com que a exigência do mineral, que é chave para a gente escolher a suplementação, mude. Então, no período em que ela está crescendo, a exigência de fósforo desse animal é maior. Isso quer dizer que nós temos que, durante o período chuvoso, por exemplo, trabalhar com um sal 60, ou seja, um sal com 60 de fósforo, que, claro, vai atender a exigência mínima de fósforo, mas também, em vários vídeos aqui eu sempre falo, não esqueça dos outros minerais, faça uma análise também dos outros, se os outros eles vão suprir a exigência da categoria. Mas, enfim, durante o período de águas, período chuvoso,
a gente precisa trabalhar com um suplemento onde ela vai ingerir pelo menos 6 gramas de fósforo por dia. Isso vem de um produto com 60 gramas de fósforo por quilo, tá? Um sal mineral comum, onde tem 100 gramas ali de consumo, 60 de fósforo, ela ingere 6 gramas por dia do mineral. Em fazendas que eu consigo trabalhar apenas com uma suplementação, todo período chuvoso vai ser trabalhado com sal 60, certo? Em fazendas que eu consigo trabalhar com mais de uma suplementação, por isso que eu falei que a minha segunda prateleira de escolha é essa característica da propriedade, em que eu consigo ou não trabalhar com mais produtos. Em fazendas que eu consigo ter sem eu perder eficiência de uso, em muitos casos também em relação ao funcionário, que se embanana, enfim, troca, dá errado o produto, a gente pode, depois dos 300 quilos, trabalhar com um sal 40 ou um sal 45. Por quê? A partir do momento que esse animal ele atinge o peso adulto, ele tem o seu crescimento retardado, então ele para de crescer, a não ser depois que a fêmea, por exemplo, tem um pico hormonal vindo da gravidez, ela volta a crescer de novo. Mas ali ela para de crescer. Quando ela para de crescer, uma parte da sua exigência metabólica por fósforo também diminui. Por que diminui? Porque eu já não tenho uma formação óssea tão intensa. Então eu não preciso de uma metabolização de fósforo tão alta. Então ela ingerindo aí 4 gramas de fósforo, 4 gramas e meia de fósforo por dia, nós já conseguimos não só fechar a sua exigência basal, mas também ter o necessário para o seu ganho de peso, para o seu desenvolvimento. Quando a fazenda comporta esse tipo de suplementação, a gente consegue deixar a suplementação como um todo mais barata dentro da propriedade. Por quê? O sal 40 ele é muito mais barato que o sal 60. Então isso diminui o nosso custo, tá? Então, para fechar o raciocínio, é assim, ó. Estou trabalhando com engorda de novilhas. Período chuvoso, sal 60. Opa, minha fazenda tem logística, minha fazenda tem funcionário que consiga suportar essa carga de dar 2 produtos, de diferenciar os lotes e saber quando trocar de suplementação. A gente entra também com o sal 40. Então, sal 40 para as categorias mais pesadas, o sal 60 para as categorias mais leves. Quando a gente está falando de seca, tá? A premissa de ingestão de minerais é a mesma. A gente vai organizar um produto para dentro da fazenda, tá? Que supra a necessidade mineral. Em relação aos proteinados, independente da categoria, o nível proteico é o mesmo, tá? O nível proteico é o mesmo. A gente vai dar um produto com 1 grama por quilo e 40% de proteína, certo? Só que no mercado a gente também vai encontrar diferenciações entre produtos para recria e produtos para engorda, ou seja, produtos para animais adultos. E aí a gente cai na mesma premissa. Se sua fazenda tem condição de ter os dois, para os animais mais pesados, a gente trabalha com proteinado, 1 grama por quilo, 40% de proteína, só que destinado para engorda. Por quê? Esses produtos destinados para engorda, eles têm uma quantidade mineral um pouco menor, claro que atende à exigência do animal, mas eles são mais baratos. E nas categorias mais leves, proteinado, 1 grama por quilo, 40% de proteína, só que destinado para recria. Mateus, independente da época do ano, se eu troco, me confundi, troquei, coloquei um sal 40 para recria e coloquei um sal 60 para finalização, para os animais adultos. O que vai acontecer? Para os animais adultos, nada. Eles vão só excretar o fósforo excedente, tá? Vão lá defecar o excesso de mineral. Para os animais mais jovens, a gente pode, num longo prazo, ocasionar a eles uma deficiência mineral ou até mesmo no curto prazo uma queda de desempenho. Por quê? Eles não estão conseguindo ter o produto, eles não estão conseguindo ter a matéria-prima para metabolizar todos os nutrientes que eles ingerem, certo?
Então isso pode ocasionar uma perda de desempenho nessa categoria. Beleza? Para resumir tudo, a gente tem 2 períodos do ano. Um a gente vai trabalhar com sal mineral comum, no outro a gente vai trabalhar com proteinado. Quando eu só consigo ter uma suplementação nas águas, sal 60, certo? Na seca, um proteinado para recria. Quando eu consigo ter 2 suplementações durante o mesmo período, a gente trabalha com sal 60 para animais mais novos e um sal 40 de fósforo para animais mais pesados, as categorias em terminação. Na seca, a gente trabalha com proteinado de recria, 1 grama por quilo, 40% de proteína para as categorias mais leves e para as categorias de terminação, um proteinado também, 40% de proteína, 0,1% do peso vivo, 1 grama por quilo de consumo para as categorias mais pesadas, categorias de finalização. Beleza? Se você ficou com mais alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que eu possa esclarecer para vocês, claro que eu dei um panorama geral. Existem ainda algumas nuances, existem ainda algumas coisas que a gente pode colocar dentro da suplementação de forma estratégica, mas eu dei um panorama bem geral do mínimo que você precisa fazer para sua fazenda seguir bem dentro de uma suplementação. Beleza? Mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida, use o espaço para comentários, use o espaço também para deixar alguma sugestão de vídeo, algum tema que vocês querem ver aqui no canal. Eu leio todos e estou produzindo justamente para vocês aqui. Beleza? Mais uma vez, se você gostou, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreva. Isso tudo é muito importante para a gente continuar crescendo aqui no YouTube, trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.